Meus filhos disseram: você nunca fez nada por nós. Então mostrei as cartas guardadas por 40 anos. A chuva torrencial dançava nas janelas do apartamento de Maria, enquanto os ecos de suas palavras ainda ressoavam no ar pesado. Mãe, você nunca fez nada por nós. As vozes de seus filhos cortaram como faca. Era um dia cinza, e aquele golpe verbal a deixou em pedaços, apertando seu peito como uma mão invisível. E no impulso, Maria sentiu que precisava responder. Não com palavras, mas com a verdade que o tempo havia escondido. Com o coração acelerado, decidiu abrir um velho baú que ela mantinha no canto da sala, um relicário de memórias, cravado de poeira e segredos. À medida que a tampa rangeu, uma brisa antiga escapou, carregando o aroma de papel envelhecido e lembranças abafadas. Estava prestes a mergulhar em um mar de histórias, alguns tesouros e outros tormentos, guardados em cartas amareladas que contavam sua vida há 4 décadas. Ela tirou uma carta. As letras eram pequenas e delicadas, escritas em uma caligrafia que revelava emoção. Meu amor, se você soubesse como minha vida tem sido vazia sem você. O coração dela disparou. Aquela era uma carta de amor, de um tempo em que tudo parecia possível. Nos rostos de seus filhos, ela pôde ver a ignorância sob que enfrentou. Cada carta parecia como uma chave abrindo portas que ela pensava estar completamente fechadas. Havia uma estabelecendo um encontro secreto sob o luar, outra compartilhando uma felicidade instantânea e até uma carta de despedida que rasgou seu coração. Enquanto as gotas de chuva tamborilavam na janela, o mundo exterior desapareceu. Maria viajava para longe, um tempo em que a vida era muito mais do que contas a pagar e as amarras da rotina. Mas então, ela encontrou algo diferente. Um bilhete enigmático, meio rasgado e com a tinta borrada. Eu não sou quem você pensa que sou. Suas mãos tremiam enquanto ela lia e relia aquelas palavras. Que segredo era aquele? Aquelas linhas tinham o potencial de desmantelar sua vida, de desvelar algo que seus filhos nunca souberam. Os filhos, impacientes no sofá, não conseguiam entender a batalha interna dela. A frustração os invadia, e Maria sabia que, caso os fatos fossem revelados, tudo poderia desmoronar. Como explicar o que estava por trás de sua generosa fachada? As escolhas que a moldaram, o marido que partiu de forma brusca, a dor que carregou em silêncio. Enquanto as revelações surgiam, Maria se questionava. Abrir essas velhas feridas seria a solução ou um desencadeador de novos conflitos? O coração batia forte e ela se via em um beco sem saída, inquieta e tomada por um dilema devastador. As cartas, segredos, memórias. Seriam elas o caminho para a verdade ou apenas um caminho para a discórdia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria ainda estava perdida em seus pensamentos quando uma batida forte na porta a tirou da reveria. O som ecoou, quebrando o silêncio tenso que preenchia o ambiente. Seus filhos olharam para a porta, confusos. Quem será essa hora? Ela hesitou, o coração ainda acelerado pelo peso das cartas nas mãos. Mãe, vai abrir?
perguntou Lara, a mais nova, com um tom de impaciência. O olhar de Miguel, o mais velho, estava fixo na cara de preocupação dela. Maria levantou-se devagar, a mão tremendo ligeiramente. Com um empurrão hesitante, giou a maçaneta e, ao abrir a porta, um vento gelado entrou na sala. Um homem estava ali, com um olhar que parecia desafiar o mundo. Ele não era um estranho qualquer. Era Roberto, seu ex-marido, que deveria estar longe, bem longe. "O que você está fazendo aqui?" As palavras saíram como um sussurro, ardendo na garganta dela. Os filhos a olharam, o choque em seus rostos quase palpável. Maria sentiu a atmosfera pesar ainda mais. O mundo que havia construído, a imagem que apresentava, tudo isso estava prestes a ruir em um instante. "Eu precisei voltar", Roberto começou, mas Maria o interrompeu. "Você não tem mais nada a dizer. A sua partida foi definitiva." As lágrimas ameaçavam descer, mas ela lutou contra a fraqueza. Os filhos estavam ali. Era por eles que ela se mantinha firme. Ele respirou fundo e, antes que pudesse continuar, algo na expressão dele a fez recuar. Havia mais do que uma explicação simples. No fundo dos olhos de Roberto, uma intensidade que Maria não via há anos. E ali, no meio da tensão, ele lançou uma bomba. "Eu vim porque você precisa saber a verdade." A voz de Roberto soava grave, sua aura carregada de medo e resignação. "Não fui embora por vontade própria. A decisão não foi minha." Os filhos estavam atentos, a confusão estampada em seus rostos. Miguel parecia em choque, enquanto Lara mal conseguia conter a indignação. "O que você está dizendo?" Miguel questionou, a voz firme. Roberto hesitou, como se pesasse cada palavra. Ele olhou para Maria, as memórias dos dias bons refletidas nos olhos. E o que veio em seguida cortou o ar. "Eu era forçado a ficar longe, por causa de coisas perigosas. O que fiz, o que eu sou, tentei proteger vocês." Ele ficou em silêncio e o peso da revelação pairou no ar. O coração de Maria disparou. O que estava acontecendo? Essa verdade chocante reverberava como um trovão, reverberando em seu íntimo. Segredos guardados, mentiras contadas por todos esses anos. O que mais poderia ser verdade? O rosto de Roberto, marcado pela dor, se tornava cada vez mais familiar, mas ao mesmo tempo estranhamente distante. Ela olhou para os filhos, buscando um sinal de compreensão. Desespero se misturava com uma nova linha de fraqueza. Eles precisavam saber, mas a verdade poderia devastar tudo. A vida que levara poderia ser uma farsa, e tudo que havia construído em nome do amor e do cuidado poderia desmoronar. "O que mais você esconde de nós?" Miguel questionou, agora rugindo de frustração. "Quem você realmente é?" As palavras pairaram no ar como um eco. Maria percebeu que cada um estava em seu próprio campo de batalha. Conversas que eram para ser simples estavam se transformando em um pesadelo. Ela se perguntava se havia algo mais do que apenas esta revelação. O que mais estava por trás do passado sombrio de Roberto? O silêncio na sala era opressor. Maria se viu no meio de um furacão emocional, sua vida em jogo, suas memórias ameaçadas. Agora, tudo estava mudando, e a presença desse homem, que um dia havia sido seu amor, não apenas questionava o passado, mas prometia arruinar o futuro. E assim, a verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? A tensão pairava no ar, pesada e eletrificada. Maria olhou para Roberto, tentando processar a avalanche de emoções. Ele havia voltado com uma revelação que poderia mudar tudo, mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto e ensurdecedor ecoou da rua,
interrompendo o diálogo carregado de segredos. Lara e Miguel, que até então estavam envolvidos naquela tempestade emocional, se viraram para a janela. Maria sentiu os batimentos do seu coração dispararem. Um carro estava atravessado na rua e o som do vidro quebrante trazia uma nova urgência. Ao mesmo tempo, a sirene de uma ambulância cortou o silêncio da cidade, trazendo um sopro de pânico. Mãe. Vamos ver! Gritou Miguel, enquanto corria para a porta, completamente alheio ao que estava prestes a se revelar na sala. Lara o seguiu, o rosto marcado pela curiosidade e preocupação. Maria hesitou. Esse cenário caótico a puxava. Para fora, mas a conversa com Roberto ainda estava pulsando em sua mente. Ela queria gritar para que eles ficassem, que ouvirem a verdade sobre o pai era essencial. Mas não havia como ignorar a urgência da situação. Ela se virou para Roberto, que observava tudo com uma expressão sombria. O passado e o presente colidiam dentro dela. Ele estava ali, vivo, e a verdade poderia ser um terreno perigoso. Contudo, alguma coisa lhe dizia que o que estava acontecendo lá fora era apenas o começo de outra revelação. Assim que eles saíram, a cena do acidente se desenrolava. Um carro desgovernado havia se chocado contra um poste, a fumaça subindo como um luto negro. Maria se aproximou, nervosa, e deu uma olhada. Entre os escombros, 2 homens estavam com dificuldades. Alguém gritou. A sirene mais próxima agora soava como um aviso. E então, quando um dos homens começou a se mover, Maria sentiu o tempo parar. Do nada, uma sombra se destacou. E esse homem, com o rosto machucado e sangue escorrendo pela testa, olhou diretamente para ela. O olhar era familiar e ao mesmo tempo aterrorizante. Joaquim, murmurou Maria, sem conseguir acreditar. Joaquim era seu irmão, perdido há anos em uma vida que todos acreditavam ter deixado para trás. Ele havia desaparecido em circunstâncias misteriosas, e o que fazia ali agora em meio à confusão? Os gritos se intensificaram e a presença de Roberto atrás dela parecia ser um eco de um passado que ainda estava prestes a desmoronar. O choque em seu rosto refletia tudo o que Maria sentia. Joaquim! Ela gritou, mas a palavra se misturou ao som da multidão. Por um momento, tudo pareceu esmaecer. Olhar para o irmão, irradiando dor e perigo, era como olhar para o espelho trincado. Cada fragmento refletido trazia memórias. Questões não resolvidas que se acumulavam como um furacão dentro dela. Miguel e Lara voltaram, confusos, e um turbilhão de emoções brotou em suas expressões. Maria não sabia como explicar. O que Joaquim tinha a ver com aquelas cartas? O que mais ela escondia sob a pele das memórias tortuosas? Esta reviravolta não só revivia os fantasmas do passado, como trazia à tona mais perguntas do que respostas. O que está acontecendo, mãe? Miguel questionou, a voz tremendo. Tudo em sua expressão pedia clareza. Mas e que poderia Maria dizer? O que mais ela tinha escondido? E agora, com Joaquim no centro daquela confusão, o que faria a família a partir dali? E assim, com a vida de todos em perigo e segredos a serem revelados, um novo pesadelo estava apenas começando. E Maria sabia que nenhuma conversa seria suficiente para consertar o que havia se rompido. Maria olhou fixamente para Joaquim, o irmão que não via há anos. O estado dele era deplorável, o rosto machucado e ensanguentado. As sirenes soavam ao fundo, mas tudo parecia distante. O tempo parou, enquanto as lembranças do passado inundavam sua mente, escorregando como água entre os dedos. Joaquim! Ela chamou novamente, a voz saindo como um sussurro, mas ninguém pareceu ouvir. Os rostos de Miguel e Lara demonstravam confusão e preocupação, enquanto o caos ao redor se intensificava.
Joaquim levantou a mão, apoiando-se em um pedaço de metal retorcido. Ele estava ferido, mas ainda vivo. O olhar dele buscava algo, alguma resposta que não podia ser dada naquele momento. Maria queria correr até ele, abraçá-lo e perguntar por onde andou, mas algo a impedia. Uma sombra se estendia sobre o passado que compartilhavam. Mãe, quem é ele? Miguel perguntou, a voz tremendo. E pânico fez seu coração disparar. Antes que Maria pudesse responder, uma nova explosão de sons irrompeu do carro acidentado. O som de vidro quebrando ecoou, e todos se viraram, agarrando-se ao horror crescente. E foi nesse instante que uma figura emergiu do carro, um homem com uma expressão perturbadora. Ele se arrastava, a fisionomia defensiva. Irada. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou, o tom profundo reverberando na noite. Eu não posso deixar que descubram. Lara ficou paralisada, enquanto Miguel recuava instantaneamente. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. O homem estava ferido, mas não era aquilo que mais a preocupava. Era a súbita lembrança do que ela havia lido nas cartas. Uma outra vida, outra identidade. Uma verdade que poderia explodir a qualquer momento. O que você sabe sobre Joaquim? Maria questionou, a voz quase inaudível. O homem, antes de continuar, fixou seus olhos em Joaquim. A tensão no ar aumentou e o pânico se espalhou. Joaquim, você não pode! Ele balbuciou, como se aquela palavra fosse uma maldição. Mas a confusão na cara de Joaquim revelava algo mais. Havia um reconhecimento entre os dois, um laço maior que o sangue. O que está acontecendo? Miguel gritou novamente, a frustração crescendo. O homem se virou e Maria sentiu que o mundo iminente se desmoronava. Ele é um agente! O homem exclamou e o ar congelou ao redor. Joaquim estava em algo muito maior do que poderia imaginar. Muito maior. Um sussurro de incredulidade percorreu o público que se acumulava, e um murmúrio de horrorizados se elevou. Maria, com o coração na boca, olhou para Joaquim. Ele estava ali, em carne e osso, e agora descobria que sua vida era ainda mais complicada do que tinha acreditado. Não, não pode ser! Joaquim protestou, os olhos arregalados. O homem atravessou os escombros e se aproximou lentamente. O que você fez, Joaquim? O que eles fizeram com você? Maria mal conseguia respirar. Aquelas palavras ecoaram e cada sílaba cortou como facadas. O homem balançou a cabeça. Não é só isso. Desde que partiu, você correu perigo sempre. E a verdade, a verdadeira razão pela qual eu voltei é que, a cada instante, a atmosfera tornava-se mais carregada. Maria olhou para o rosto de seus filhos, a confusão se transformando em pavor. A declaração do homem nunca havia sido apenas sobre Joaquim. Ele estava carregando mais segredos, segredos que não apenas rompem os laços familiares, mas que também podem um dia ameaçar sua vida. Então, o céu rugiu ao redor quando uma nova explosão aconteceu. Subitamente, uma bola de fumaça irrompeu do carro acidentado. O calor e o desespero se misturaram em um calor insuportável. E no meio da destruição, as últimas palavras do homem flutuaram nas correntes do ar. Há pessoas atrás de você, Joaquim. Eles te encontraram. Maria e seus filhos ficaram ali, paralisados, enquanto a verdade se tornava uma sombra maior do que podiam estabelecer. O que mais estava por trás do que tudo isso? E o que viria a seguir? Maria não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As sirenes ainda ecoavam, a fumaça subida do carro, mas sua mente estava presa nas palavras do homem. Um agente. A expressão de Joaquim estava marcada pela confusão e desespero.
Ele olhava para o desconhecido como se tentasse decifrar um quebra-cabeça que não fazia sentido. O que você quer dizer com isso? Joaquim perguntou, a voz trêmula. O homem ferido se aproximou, ainda tremendo, mais determinado. Você sabe que não é seguro. Você tem que sair daqui, disse o homem, como se a urgência o empurrasse. Miguel e Lara ficaram paralisados. A tensão era palpável. Como se a pressão no ar estivesse prestes a estourar. Mas por quê? Lara perguntou, a voz dela ecoando com um misto de medo e indignação. O homem desviou o olhar, hesitando, e foi nesse instante que algo mudou, algo que ninguém esperava. Uma explosão maior ecoou de dentro do carro acidentado. Todos se viraram, just in time, para ver uma claridade ofuscante, um brilho perdido que iluminou o ambiente por um instante. O impacto os lançou para trás, e Maria sentiu seu corpo ser arrastado pelo terror. Quando ela recobrou a visão, a cena estava diferente. A curiosidade que antes preenchia os rostos de seus filhos, agora era sombria. O carro começou a soltar fumaça mais espessa, e dali uma sombra emergiu. Não um homem, mas uma figura coberta por um manto escuro, e rompendo da tempestade de metal retorcido. O que? Miguel murmurou. Mas a palavra ficou incompleta. A nova figura se moveu rapidamente, avançando sobre eles com uma agilidade sobrenatural. O olhar dela transbordava de conhecimento e a energia no ar parecia pulsar em resposta. O primeiro pensamento que bombardeou a mente de Maria foi: ela é uma ameaça. Vocês não deveriam estar aqui, a mulher gritou, os olhos fixos em Joaquim. Em um flash, o mundo de Maria ficou novamente pequeno e as cartas em suas mãos pareceram queimar. Você a conhece? Maria gaguejou, o coração acelerado. Ela é a razão pela qual eu saí. Joaquim gritou, o desespero evidente em sua voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aquela revelação passou como um relâmpago, cortando a tensão ao meio. Maria ficou paralisada, e a força daquela revelação era suficientemente chocante para cortar a respiração. A mulher avançou ainda mais. Joaquim, você precisa entender. Eles estão atrás de você, e eu não podia deixá-lo ir. Do que você está falando? Lara estava tão confusa quanto seu irmão. A intensidade da cena aumentava. E todos podiam sentir as consequências se aproximando cada vez mais. Maria se virou para o homem ferido. Seu olhar norteou entre a nova figura e Joaquim. O que está acontecendo, Joaquim? O que são essas pessoas? Mas Joaquim não conseguiu responder. O olhar dele estava fixo na mulher, repleto de uma emoção complexa. Eles compartilham um passado, algo que a própria Maria não podia entender. O tempo e a dor haviam sido mais do que cálculos. Era um ciclo de segredos e mentiras, e ela ficou apertada entre tudo isso. Você não percebe? Destacou o homem que tinha aparecido antes. O que Joaquim fez está ligado à sua vida, Maria. E se ele não agir agora, pode destruir tudo o que você construiu. A verdade parecia algo que Maria não estava pronta para enfrentar. O caos do acidente, o mistério do retorno de Joaquim, a revelação de segredos escondidos, tudo isso pesava insuportavelmente. Cada um estava buscando respostas. Mas as perguntas só se acumulavam. O que mais poderia vir à tona? A mulher olhou intensamente para Joaquim, e Maria percebeu que havia um vínculo invisível entre eles, algo mais profundo do que uma simples conexão entre irmãos. O que mais eles sabiam? O que mais estava por trás da vida que Maria pensou que tinha controlado? O que você não me contou? Ela perguntou, a voz falhando entre o pavor e a urgência. Naquele momento, um novo grito se ouviu da multidão, e um carro de polícia entrou em cena, as luzes vermelhas cortando a noite. O tempo estava se esgotando. O peso da realidade estava prestes a colidir com as suas mentiras
E Maria sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar, mas a que custo? Maria não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As sirenes ainda ecoavam, a fumaça subia do carro, mas sua mente estava presa nas palavras do homem. Um agente? A expressão de Joaquim estava marcada pela confusão e desespero. Ele olhava para o desconhecido como se tentasse decifrar um quebra-cabeça que não fazia sentido. "O que você quer dizer com isso?" Joaquim perguntou, a voz trêmula. O homem ferido se aproximou, ainda tremendo, mas determinado. "Você sabe que não é seguro. Você tem que sair." "Daqui", disse o homem, como se a urgência o empurrasse. Miguel e Lara ficaram paralisados. A tensão era palpável, como se a pressão no ar estivesse prestes a estourar. "Mas por quê?" Lara perguntou, a voz dela ecoando com um misto de medo e indignação. O homem desviou o olhar, hesitando, e foi nesse instante que algo mudou, algo que ninguém esperava. Um tremor intenso percorreu o chão sob seus pés. Um barulho ensurdecedor fez o sangue de Maria gelar. Das sombras, uma viatura da polícia surgiu, com os faróis iluminando a cena. Instintivamente, todos se viraram para o carro. A porta se abriu e, para seu desespero, uma figura familiar apareceu. Era o delegado Carvalho, o homem que uma vez trouxe notícias de Joaquim, e agora estava cercado por policiais armados. "Todos, para trás!" ele gritou, apontando a arma para a nova figura envolta em mistério. O tempo pareceu parar. O olhar de Maria se alternava entre Joaquim e o delegado. Como ele pôde aparecer naquele momento? "Você está atrasado, Carvalho!" vociferou o homem ferido, seu rosto contraído em uma mistura de raiva e medo. "Eles estão vindo!" "Quem está vindo?" Miguel gritou, a confusão se espalhando entre todos como um incêndio descontrolado. A tensão do momento rompendo os limites normais. A mulher envolta em mistério se virou, liberando uma energia poderosa. "Joaquim, você tem que decidir agora!" ela gritou, a voz ecoando na distância. O desespero contido era quase palpável, mas de repente o estrondo, uma enorme explosão de luz, fez todos recuarem. Fumaça densa sumiu e por um instante a visão de tudo ao redor se perdeu. Maria cobriu os olhos, enquanto o caos reinava livremente. E quando a fumaça se dissipou, uma segunda figura emergiu, uma sombra familiar avançando no meio do caos. "Mãe!" Uma voz clara, mas trêmula, cortou o barulho. Maria virava-se para ver uma jovem de cabelos loiros, o rosto manchado de terra e dor. Era Ana, sua filha, que havia desaparecido meses atrás. O mundo dela desabou. Como Ana pôde estar ali? O que estava acontecendo de verdade? "O que você está fazendo aqui, Ana?" Maria balbuciou, as lágrimas brotando. A cena foi mágica, mas aterradora. Cada batida do coração soava como um tambor na sua mente. Ana olhou para Joaquim, como se algo sépia os ligasse, um fio invisível entre os dois. E nesse momento incompreensível, a mulher segurou Joaquim pela mão, um gesto protetor, e revelou o que poderia acabar com todos. "Eu sou a irmã dele." As palavras ressoaram como um trovão. Maria ficou paralisada. O choque atravessou seu corpo como um raio. "Como assim, irmã?" "Joaquim nunca mencionou uma irmã." "Não é verdade." Murmúrio escapou dos lábios de Joaquim. A negação tomou conta dele. O pânico se espalhou por sua expressão. E o medo dos irmãos seguiu crescendo, preenchendo o espaço entre eles. "Eu prometi proteger sua vida, Joaquim." A verdade é mais perigosa do que você imagina," continuou Ana, o olhar fixo no rosto do irmão. A tensão aumentava cada vez mais, como um balão prestes a estourar. E a multidão em volta, agora assustada, começou a murmurá-los. As vozes se entrelaçavam em um eco de confusão e pavor.
O delegado se aproximou, os olhos mirando todos com desconfiança. Mas o que mais poderia acontecer? O que essa nova revelação significava? Como isso se conectava com tudo o que Maria acreditou? Nesse momento, a sirene da ambulância cortou o ar. O caminhão de bombeiros agora se aproximava. O caos estava em seu auge. Maria sentiu-se presa entre a revelação devastadora e o desejo ardente de proteger seus filhos. Como ela poderia resistir ao peso da verdade, quando esta parecia tão sombria? A vida deles todos estava prestes a mudar para sempre. E, enquanto a atmosfera se carregava de incertezas, o que aconteceria a seguir poderia destruir a frágil paz que restava em seus corações. O mistério crescia, e o futuro tornava-se um abismo sem fim. Maria ainda estava paralisada, tentando digerir as revelações que mudaram tudo à sua volta. O olhar perplexo de Joaquim se encontrava com o de Ana, e o mundo dela parecia se desmanchar em fragmentos. O desespero pairava no ar, e até o som da sirene da ambulância parecia um eco distante. "Mãe!" Miguel chamou novamente, ansioso. "O que está acontecendo aqui?" A tensão era palpável. As vozes da multidão ecoavam na mente de Maria, mescladas a um turbilhão de emoções. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração disparar. Uma nova luz irrompeu entre a fileira de carros estacionados, um brilho intenso e ofuscante. Algo estava vindo. Todos se viraram, e a mão de Maria se apertou em um punho. Involuntário, ela forçou a vista e o que viu a atordoou. Era uma van preta, das grandes, que avançava rápido pela rua, dirigindo-se para o grupo. "Para baixo!" O delegado Carvalho gritou, mas foi tarde demais. A van acelerou, ignorando os sinais de parada. O pânico se instalou e, quando o veículo se aproximou, um som estrondoso cortou o ar. O impacto foi aterrador. A van desceu a calçada, levando tudo em seu caminho. Pessoas gritaram, algumas caíram ao chão. E a fumaça começou a se espalhar pelo ar. Maria sentiu o corpo tremer. O mundo girou e ela lutou para manter-se de pé. Seu olhar se fixou em Joaquim e Ana, que estavam tão próximos e ao mesmo tempo pareciam infinitamente distantes. E quando tudo parecia caos, alguém saiu da van com um manto negro, semelhante ao da mulher que havia aparecido antes. Era um homem, alto, com uma expressão sombria. "O que você fez?" Ele gritou para a mulher, e as palavras ecoaram como um trovão. Maria não entendeu tudo o que aconteceu, mas sentiu que um abismo se formava sob seus pés. A mulher, que inicialmente parecia ser uma projeção de esperança, agora se tornava um agente de destruição. Joaquim e Ana estavam entre a verdade e um futuro incerto, e a revelação de seu parentesco parecia, de alguma forma, mais obscura. "Você não deveria ter vindo." A mulher respondeu. Sua voz tremia de raiva e medo. E, para desespero de Maria, o homem não hesitou. Ele puxou uma arma, e Maria quase sentiu como se o tempo parasse. O aço reluziu sob a luz da noite, e ela teve certeza de que o terror tinha um novo significado agora. Os gritos aumentaram. O delegado Carvalho tentou avançar, mas foi barrado por uma linha de policiais em estado de choque. "Joaquim, corra!" Maria gritou, seu coração afundando. Aquela palavra se transformou numa ordem, e o caos se desenrolava como um pesadelo vívido. Mas Joaquim parecia paralisado, enquanto Ana se jogou na frente dele, como se a coragem pudesse protegê-lo. Nesse momento, um barulho ensurdecedor explodiu da van. Era uma explosão. O impacto foi tão forte que derrubou todos. Maria tentou proteger seus filhos, mas a fumaça tomou conta do lugar. As cenas do entorno se desvaneceram. Ela sentiu as mãos de Miguel agarrando seu braço, enquanto tentava puxá-la para longe. A adrenalina disparou, mas a única coisa que importava era manter todos fora de alcance desse inferno. Quando a fumaça começou a se dissipar,
A realidade aterradora se instalou. Ana estava caída ao chão, e Joaquim estava ao lado dela, com um misto de pavor e desespero no olhar. E o que mais chocou Maria foi perceber que os dois não estavam apenas perdidos em meio à tragédia, mas também revelando algo maior. A figura da mulher desaparecera entre as sombras. O silêncio pesado invadia o espaço. E no meio do caos, Maria percebeu que, assim como antes, a vida dela e a de sua família tinham se entrelaçado em um ciclo interminável de segredos e mentiras, e que agora tudo estava prestes a desmoronar de vez. A verdade estava mais próxima do que jamais imaginara. Mas era uma verdade que poderia não ser suportada. O que mais ela não sabia? O que mais essa explosão revelaria? O que a van trazia, além de mudança e destruição? E no instante em que tudo começou a se acalmar, uma pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente eram eles e o que mais estavam dispostos a perder? Maria ficou paralisada, tentando absorver tudo. O caos ao seu redor parecia um filme de terror. A fumaça envolvia tudo, e a imagem de Ana caída no chão ecoava em sua mente. Ela sentia que estava em um pesadelo, com o coração batendo a toda velocidade, quase como se estivesse prestes a explodir. "Ana, não!" ela gritou, a voz quebrando na garganta. Corações em chamas. O desespero aumentava, enquanto ela tentava avançar numa direção apagada pela nuvem de fumaça. Joaquim se ajoelhou ao lado da irmã, o rosto contorcido de angústia. "Ana." Ele a sacudia e as lágrimas escorriam por seu rosto. Maria sentia a desolação oprimindo o peito. O mundo que conhecia estava desmoronando e mal conseguia pensar. Então, naquele momento de dor, veio uma explosão ensurdecedora. A van havia sido atingida por um fogo exuberante, e os gritos da multidão se intensificaram. Maria sentiu o ar ficar denso, como se a própria vida estivesse sendo puxada para fora. "Para trás!" Carvalho gritou, agora se movendo rapidamente. Mas não havia espaço suficiente. O caos estava em seu ápice. Então, o inesperado aconteceu. Uma sombra saiu da van e brilhavam como lanternas nas trevas. Algo dentro de Maria se gelou. A criatura tinha uma presença que parecia sufocante. "Você!" A criatura apontou para Joaquim. A voz era gutural, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Maria piscou, sem acreditar no que via. O medo era palpável. "Não, não, não!" Joaquim sussurrou, a horrorosa realização se espalhando por seu rosto. Ele se levantou, se afastando como se estivesse prestes a desmaiar. Maria sentia o chão tremer sob seus pés. Ana começou a se levantar, e Maria percebeu que sua filha tinha algo brilhando em sua mão. As luzes do que parecia um velho amuleto refletiam nas chamas. Ana olhou fixamente para a criatura, e o ar entre eles parecia vibrar. "O que você fez?" Ana perguntou com firmeza, a voz dela butando, embora seu corpo tremesse. "Você não pode fazer isso." Nesse momento, a criatura hesitou. A intensidade daquela troca elétrica era palpável, e Maria, em seu desespero, percebeu que algo estava se desenrolando ali, algo além de qualquer lógica. "Joaquim, o que está acontecendo?" ela gritou, quase com raiva. "O que você esconde?" A criatura olhou para ela. "Ele não é quem você pensa que é. Ele é um traidor." As palavras ecoaram, como se gerassem um sismo. O chão sob os pés de Maria parecia tremer. Ela sentiu uma mão fria na sua e, quando virou, era de Roberto. Ele a havia seguido na confusão. "Maria, você precisa me ouvir. O que está acontecendo é muito maior do que nós." Os olhos de Maria se arregalaram. "Ué? Você também tem segredos? O que mais você e Joaquim esconderam?" A criatura começou a avançar, e Maria, em um impulso automático de proteção,
se colocou na frente de Joaquim. As lembranças da dor, da perda, tudo vindo à tona. Se não houvesse amor, havia algo mais que nem ela podia compreender. A verdade virá à tona, gritou a criatura, e um brilho cortou o espaço, atingindo o chão ao redor deles. Maria respirou fundo. A batalha não era apenas contra a criatura, mas contra os segredos que estavam prestes a consumir a todos. E no auge do terror, Ana levantou o amuleto. Ele emanava uma luz intensa e tudo pareceu congelar. Uma sombra maior se aproximou, não do passado, mas do futuro. E Maria, no fundo de seu ser, percebeu que essa verdade seria devastadora. "Mãe!" Miguel gritou, puxando-a para trás, mas ela resistiu. A luz do amuleto pulsava. Enquanto tudo se tornava incerto e confuso, Maria finalmente entendeu. As peças desse quebra-cabeça não eram apenas sobre eles, mas envolviam escolhas que ligavam essas vidas em um destino coletivo que não estava pronto para encarar. A confusão continuava e, com isso, a revelação que aproximava-se seria mais avassaladora do que havia imaginado. As luzes do amuleto dançavam na escuridão, e o futuro da sua família estava mais sombrio do que ela poderia suportar. O que mais estava prestes a ser revelado? O que viria a seguir iria sacudir suas fundações até a alma. Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O amuleto em mãos de Ana brilhava intensamente, como um farol em meio à escuridão. A criatura diante deles hesitava, seus olhos fixos no poder emanando da jovem. Mas enquanto todos estavam paralisados, um barulho ensurdecedor irrompeu, igual ao soar de uma tempestade. Se aproximando, um novo veículo surgiu, mais uma van, desta vez um utilitário puxado por forças desconhecidas. Os faróis iluminavam tudo, como se quisessem revelar segredos obscuros. E então, do interior da van, 4 sombras emergiram, vestindo uniformes de uma companhia de segurança privada. Os rostos eram firmes, os olhares determinados. Eles se moviam com uma precisão militar e rapidamente cercaram a área. "Fiquem todos onde estão", um dos homens gritou, a voz ecoando com autoridade e intimidade. A tensão feérica no ar se intensificou ainda mais. O coração de Maria disparou. O que estava acontecendo? Quem eram eles? A criatura recuou, revelando o olhar feroz, e algo desferiu a tensão de um fio prestes a romper. Joaquim, Ana e os outros estavam em estado de choque. E Maria, incapaz de se mover, sentiu seu estômago revirar. "O que você fez, Joaquim?" A criatura gritou, olhando para ele, a voz carregada de cólera. "Você a trouxe para cá. Não sei do que você está falando." Joaquim disparou, sua voz tremendo. A confusão se instalava, rodando como uma tempestade dentro dele. Esse era o momento em que tudo mudaria. Como em um filme de terror, uma explosão de som cortou o ar e a van dos seguranças começou a descer a rua. O veículo deslizou incontrolavelmente, rastejando sobre o chão como se estivesse possuído, enquanto os homens tentavam segurar a situação. "Cuidado!" alguém gritou, e todos os olhos se voltaram para a van desgovernada. E como se a cena precisasse de mais caos, um segundo impacto ocorreu. A van atingiu um muro, e a explosão foi imensa, chamas subindo como se o inferno estivesse se abrindo diante deles. O que ninguém esperava, porém, era que no centro daquela explosão, uma figura disfarçada saiu, envolta em fumaça e destroços, e quando a poeira assentou, todos se calaram. Tão ingênuos, a figura sussurrou, e Maria sentiu o sangue frio correr em suas veias. Era alguém que achava que jamais veria de novo. "Você!" ela exclamou,
O coração disparado era Silvia, sua velha amiga, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias estranhas. Com os olhos cintilantes de poder e uma expressão de triunfo, ela olhou para Joaquim e disse: Sempre soube que seu passado voltaria para te assombrar. Maria mal acreditava no que seus olhos estavam vendo. Silvia, que sempre estivera ao seu lado, agora revelando um lado que nunca imaginaria. O que isso significava? Que tinha a ver com tudo isso? A confusão de emoções tomou conta dela como um furacão. Era uma traição tão profunda que ela quase não conseguia respirar. Você é parte disso? Joaquim perguntou, sua voz embargada. Silvia deu um sorriso enigmático. Eu sou o que sempre estive por trás, a razão pela qual você nunca soube. Mas chega de segredos. Maria estava em choque. As referências ocultas, o passado que parecia ser um mistério, tudo agora estava interligado. E quando uma nova figura se destacou na fumaça, um homem alto, com um olhar ameaçador, um grito rompeu o silêncio. Joaquim, você não pode me abandonar! O homem avançava com seriedade, e na sombra da sua altura, uma verdade insuportável começou a se desvelar. Era Gabriel, o amante de Silvia, o homem com quem havia se envolvido, tensionando um relacionamento que passou despercebido durante tantos anos. E com um olhar de revolta e dor, ele se dirigiu a Joaquim. Sua vida tem sido uma farsa, e eu vou acabar com isso. O chão sob os pés de Maria parecia desaparecer. As revelações estavam se amontoando, cada uma mais chocante que a anterior. O que mais estava escondido sob a superfície? O que significava isso tudo para sua família? Os gritos e o caos se tornaram uma orquestra de desespero à medida que a verdade se transformava na face mais obscura que poderiam imaginar. E, à medida que o clima aumentava e o perigo se tornava palpável, a pergunta pairava: quem poderia sair ileso dessa tempestade de segredos e mentiras? E quantas? Reviravoltas ainda estavam por vir. O ar estava pesado e Maria lutava para processar todas as revelações. Silvia, em meio à fumaça e ao caos, encarava Joaquim com olhos cheios de velhos segredos. A tensão era melancólica, como um violino tocando uma melodia trágica. O que você fez, Joaquim? Agora não era só uma pergunta. Era um grito. E estava cheio de dor. Maria mal conseguia distinguir entre os amigos e os inimigos. A verdade agora dançava entre eles como um fogo prestes a consumi-los. Eu só queria proteger todos. Joaquim respondeu, a voz embargada. Ele se via nesse mar de mentiras e precisava nadar até a superfície, mas cada vez que tentava, sucumbia mais no peso delas. A realidade era que sua alma também estava presa ao passado, e isso parecia quase insuportável. Ana, ainda no chão, segurava o amuleto com firmeza. Eu não deixarei você se ferir, gritou, a expressão dela determinada. A luz começou a brilhar mais intensamente. Era um sinal. Ela sabia que era hora de agir. O que você está procurando? Silvia replicou, sua voz gelada. Ela estava furiosa, mas também fragilizada. O que quer que estivesse vindo à tona não envolvia apenas um presente obscuro. Envolvia um futuro que podiam escolher. O delegado Carvalho se aproximou, a pistola em suas mãos agora como uma. Silêncio do seu ser. Ele sabia que aquele era o momento de encerrar a confusão. Parem! Ele gritou. A multidão em volta estava presa a um suspense quase palpável. E quando tudo parecia prestes a explodir, Joaquim finalmente tomou coragem. Silvia, você tem que me ouvir. É hora de acabarmos com isso. Ele apontou para a criatura que agora parecia flutuar. O passado não nos definirá mais. E assim, no calor da batalha emocional, um silêncio profundo caiu. A criatura hesitou. Ana lançou o amuleto na direção dela,
e a luz colossal irradiou como uma aurora dentro daquele caos. A força do amuleto brilhou com uma intensidade nunca antes vista, e todos sentiram o impacto daquele poder. Naquele instante mágico, tudo se acalmou. A criatura desapareceu, como se diluísse no ar. O calor da verdade parecia envolver a todos, e a fumaça finalmente começou a se dissipar, revelando um novo dia. Estamos juntos agora, disse Joaquim, olhando nos olhos de seus irmãos e da mãe. Sentia que o passado poderia ser superado, que aqueles segredos pesados podiam finalmente ser deixados para trás. Silvia olhou para eles, mas havia um arrependimento em seus olhos. Eu queria que soubessem a verdade. Mas agora, já não havia como voltar. As escolhas foram feitas e todas estavam, de certo modo, conectadas. Enquanto a multidão aos poucos se afastava, Maria compreendeu que, embora o passado estivesse repleto de dor, cada um ali tinha a possibilidade de um novo começo. Abraçou seus filhos, com lágrimas correndo livremente por seu rosto. Estamos juntos. O que vier agora, enfrentaremos juntos. Sua voz estava cheia de emoção, mas também de esperança. A vida nunca mais seria a mesma, mas talvez, apenas talvez, pudesse ser melhor. O vínculo que existia entre eles tornou-se uma fortaleza. Um novo dia raiava, iluminando não apenas a cidade, mas também seus corações. A última cena mostrava cada um deles saindo, com passos confiantes, prontos para enfrentar o que quer que o futuro os reservasse. A dor foi grande, mas o amor e a verdade os uniriam, por mais desafiador que fosse. E agora, antes que você vá, tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho sensacional. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação faz toda a diferença para nós. Vamos juntos fazer desta comunidade algo ainda mais especial.